Deus mostra a mim uma inquietação no coração dele. O Senhor me mostra uma grande preocupação, pois ele tem se preocupado com o futuro e com isso ele tem até se desequilibrado em algumas atitudes, em algumas ações, mas ele tem refletido acerca desse procedimento e ele pensa em como voltar a fazer as coisas certas, se equilibrando, se ponderando e tentando levar o melhor para dentro de casa. Ele tem feito coisas que nem ele mesmo gosta, ele mesmo se reprova. O Senhor fala comigo que a preocupação no coração dele é por causa das finanças. E com isso, ele acaba tratando a pessoa que ama de uma forma diferente, que não merecia você ser tratado assim. Essa preocupação que ele tem na vida financeira tem feito ele tomar até decisões que ele não gostaria. Mas ele ainda ama a casa, ele ainda ama a família, ele ama você. A preocupação dele é tão grande que ele está refletindo de uma forma. E essa forma é: como eu faço para mudar essa situação? O que eu faço para mudar de vida? E o Senhor manda dizer agora para você, por causa da tua oração, Deus vai dar uma solução para ele, que vai abençoá-lo e vai alcançar você. Não precisa nem reproduzir esse recado, porque vai acontecer naturalmente. Cale-se nesse momento, pois é o teu silêncio que tem trazido resultados positivos. Você não precisa mais se preocupar com o que está por vir, porque aquilo que você pensa que poderia chegar acontecendo para poder destabilizar mais você e sua família, não chegará, pois Deus interviu. O anjo entrou em cena para poder mudar algo que só os céus poderiam fazer. Edneia, Deus abençoe e multiplica as estrelas, irmão, em nome de Jesus. Eu profetizo 100 vezes mais na sua vida. Ednilda Maria, Deus abençoe. Deus abençoe o superchat também, em nome de Jesus. Deus fala comigo agora acerca de uma pessoa que tem se preocupado, sim, como anda o teu coração. Porque ele chegou à conclusão que algumas atitudes que ele reproduz contigo têm ferido você. Ele está vendo que ele está fazendo você sofrer. Ele está vendo que a forma como ele se comporta, as atitudes que ele tem tomado, tem causado feridas e dilacerado o seu coração. Um anjo tem tocado nele, amando do Senhor, para dizer para ele mudar de vez. Pois tem coisas que ele sonha, planeja e almeja que ainda não aconteceram por causa da forma como ele tem te tratado. Você não tem culpa nessa história, mas você paga o preço por decisões que você jamais tomaria e que ele tem tomado. E Deus manda te dizer que ele vai acertar o plano. Ele vai acertar o jogo. Ele vai conduzir essa pessoa no caminho certo. E vai haver restauração, restituição no seu casamento, na sua vida amorosa. Edi, Deus abençoe, filha. Haverá restituição. Estou com um propósito específico nessa madrugada de orar pelos votos que estão chegando para Deus abençoar a vida financeira. Na live anterior, na madrugada de ontem para hoje, eu orei pela vida amorosa, restituição na vida amorosa. Agora eu vou orar pela vida financeira. Eu já estou com os nomes aqui separados. E você que vai entrar nessa campanha, que for entrar, eu vou pegar também o seu nome, o seu voto e vou apresentar. Porque é um tempo de mudança. É um tempo de você vencer. É um tempo de você superar. Mas são muitos ataques, pastor. E quando não tem motivo, parece que a pessoa cria um motivo para vir contra mim. Eu sei. Deus fala isso comigo. Também sei que Daniel passou por isso.
Porque quando Dário assume o governo, ele não sabia da história de Daniel. Não conhecia o currículo espiritual dele. Poderia conhecer o currículo do exercício do seu trabalho, mas o espiritual não conhecia. E quando pessoas não veem motivo em você para poder te acusar, essas pessoas são capazes de inventar, de criar, de elaborar algo só para tentar te causar dano, prejuízo. E isso acontece com os homens de Deus, mas existe uma proteção divina sobre você. E é isso que você precisa entender. Essa proteção é suficiente para lhe dar sossego, paz, tranquilidade e para poder dar a você o que é direito teu. Mas se lhe foi tirado, como eu sei que foi tirado na vida de alguém que está aqui, Deus vai restituir. Esse é o dia que o Senhor manda te dizer, vou restituir sim, mas você precisa acreditar. Você precisa acreditar porque haverá restituição sim, no seu lar, na sua vida financeira. Restituição na sua saúde, porque de tanto sofrer, por causa do amor da sua vida, da sua família, de filhos, filhas, tanto sofrer por causa de perdas, você perde saúde. E Deus não quer que você perca mais saúde. Ele vai devolver a tua saúde e vai curar você, até daquilo que você acha que não tem mais jeito. E haverá restituição também na sua fé, porque de tanta pancada, deserto, luta, vale, sabe o que acontece? Você vai perdendo a fé com os momentos difíceis, por causa dos momentos difíceis. Mas Deus vai restituir isso também. Escuta o que o seu pastor vai falar. No nome de Jesus. Não deixe esse momento ruim, triste, dizer na sua mente que essa é a sentença final da sua vida. Não. Essa dificuldade que você enfrenta é uma forma onde Deus te prepara. Eu sei que ninguém queria passar por isso. Ninguém quer passar por momentos difíceis. Mas lá na frente a gente vê que os momentos difíceis, as lutas, as provas e até as perseguições foram planos de Deus para nos levar para um lugar específico, para lá Ele poder nos honrar e para chegarmos nesse lugar totalmente preparados. Porque luta prepara. Deserto amadurece. Vale nos condiciona. Sim. E você precisa estar bem estruturado para essa bênção grande que Ele quer te dar. E às vezes, ovelha, Deus não dá por questões de estrutura. Não só estrutura física, mas estrutura psicológica. Porque tem gente que foi tão ferido na vida que quando recebe algo e não for tratado, é capaz de retribuir a mesma moeda. E Deus não quer isso de você. Deus quer você curado para poder chegar lá, na promessa, na honra, na exaltação. Pois eu vejo Deus enaltecendo você. Mas Deus quer que você chegue lá completamente curado. E só você dando o teu coração a Ele para Ele poder cuidar. Esse coração ferido, machucado, que já foi enganado, já ludibriaram você, traíram você, feriram você. Você precisa entregar esse coração a Deus. Daniel era um homem de caráter ilibado, era uma referência, era um modelo de um homem de Deus, de um cristão a ser seguido. Porém, quando eles viram que o rei, a autoridade máxima, a majestade do reino da Babilônia, Dário, queria agraciá-lo mais, abençoá-lo mais, começaram a ter inveja dele. E o pior, que na verdade era o melhor, é que Daniel só crescia, só se destacava. Era pior para os inimigos, mas para os amigos era bom. Porque ele crescendo, os amigos, a família também crescia junto. E Daniel era homem que se lembrava dos amigos. Pois quando ele foi honrado a primeira vez por Nabucodonosor, no capítulo 6, Nabucodonosor já está falido, já está falecido. Ele foi honrado por Nabucodonosor e ele diz assim, olha, o Senhor está me honrando, eu agradeço, mas abençoe também esses 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que vieram a se transformar em Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele foi abençoado, os 3 foram abençoados, porque Daniel se lembrou dele. Alguém vai se lembrar de você, ovelha. Anota no seu coração, alguém vai se lembrar de você.
E essa pessoa, quando se lembrar de você, vai vir uma honra para a sua vida. Eu vejo uma cadeira sendo puxada e você sentando. Sabe o que é isso no mundo espiritual? É Deus colocando você numa posição, dando um emprego, uma promoção. Francisca Holanda, Deus abençoe. Olha, pode ir preparando, pois é tempo de chegar ao lugar onde você tem sonhado, pois um sonho de um coração aqui, de alguns corações, estão bem próximos de se concretizarem, de acontecerem, de serem realizados. E quando isso está próximo de acontecer, está perto de acontecer, o inimigo vai trabalhar na sua mente, ao seu redor, derredor, fazendo você desmotivar para você sair desse caminho. O caminho é esse, é Jesus, não tem outro. O caminho é esse, é Jesus, não tem outro caminho. Você precisa entender que a vida não vai ser fácil, jamais será fácil. Tudo é possível. Jesus falou, tudo é possível. E se é possível, ao que crê, você precisa primeiro partir de um princípio de estar bem na fé, crença, crer em algo, alguém ou alguma coisa, crer em Jesus e a salvação virá. É o primeiro passo. Daniel e Carolina, Deus abençoe. Essas estrelas que vocês estão doando, ovelha, vou multiplicar 100 vezes mais. Simone Teixeira, Deus abençoe, vai multiplicar 100 vezes mais na sua vida. Superchat, irmã. Ovelha, faz assim, deixa o like nesse vídeo, no nome do Senhor Jesus. Vamos abençoar mais vidas. Tem gente aí no seu grupo, nos seus grupos, nos seus contatos precisando. Quem está no YouTube, compartilha aqui com 15 contatos. Quem está no Face, manda para 15 grupos. Vai, faça isso. Em nome de Jesus, compartilhe em grupos, contatos. Isso, compartilhe. Oh, Jesus. Tem gente falando aqui, pastor, está falando a minha vida. É o Espírito Santo que usa, ovelha. Que coisa forte. É o Espírito Santo que fala aqui, que me usa, porque Ele quer abençoar você. Ele quer acalmar o seu coração. Um motim vai ser formado contra Daniel. Pessoas vão elaborar um plano para poder atacá-lo, porque viam que nele não havia falta alguma. Procuravam falha na administração governamental de Daniel e não descobriram. Regina, Deus abençoe. Márcia, Deus abençoe. Não descobriram e não iam descobrir, porque o caráter dele era ilibado, era uma pessoa correta, não era corrupto. Daniel, ele era um exemplo, porém isso despertou inveja no coração de pessoas que estavam próximas dele. O fato de você ser quem você é, decidir fazer as coisas certas, sendo diferente da maioria ou de grande parte da sociedade, já faz você ser visto de forma diferente e gera até inveja. Inveja tão letal que a Bíblia diz que a inveja tem o poder de apodrecer os ossos, ou seja, a inveja de alguém penetra no nosso corpo, ela passa pela carne e atinge o osso, se você não estiver em oração e protegido. É por isso que eu pego esse azeite aqui, ovelha, para botar o teu nome, você que faz o voto e entra na campanha, eu boto teu nome aqui. É uma forma de proteção. Azeite protege, conserva, abençoa. Tantos são os testemunhos de pessoas que botam o nome no azeite. Gislane Paduanelli, Deus abençoe, minha filha. Olha, tem coisas que estão para acontecer, basta um ato de fé, uma atitude sua muda tudo. Olha o testemunho da irmã aqui. Perdi tudo e fiquei trancada no quarto por 4 meses. Agora que estou saindo. Gisele Souza, Deus abençoe. Nunca mais tu volta para esse quarto da depressão, irmã. Deus já te curou, minha filha, em nome de Jesus. Coloca testemunhos aqui para edificar a fé das ovelhas. Coloca isso. Estou falando com você, ovelha. Pode colocar. A oração tem um poder absoluto, um poder incrível. E é por isso que Daniel não podia parar de orar. E ele orava 3 vezes por dia. E hoje o povo para orar é difícil. Tem que o pastor ficar lá orando pela pessoa, incentivando. Mas não basta só o pastor orar. Você precisa estar aqui, pelo menos, nessa rotina espiritual, ouvindo, recebendo a oração. Tem gente que quer as coisas muito fáceis. E não é assim que funciona. Vou te dar um exemplo. Tem gente que não assiste a live toda aqui, vai lá no Zap, pede, ora por mim, pastor. Não vou orar, não. Assiste a live, pega a oração. Está querendo as coisas muito fáceis. Não adianta, que não é assim.
Não adianta, não é assim que funciona. Eu tenho que falar isso em você. A oração é tão importante, ovelha, que um homem arriscou a própria vida quando foi proibido de orar. Esses homens que estão aqui, os sátrapas, os governadores, os conselheiros, astrólogos, as autoridades do reino de Dário, lá na Babilônia, veem que Daniel não tem erro, então vão criar algo. Vão elaborar um plano para quê? Para que Dário, sem conhecer a história toda de Daniel, vai fazer um decreto. Qual era o decreto? Ninguém poderia orar durante 30 dias. Porque eles sabiam que assim estariam atacando a fé de Daniel, mas Daniel não cedeu. Hoje em dia, para as pessoas orarem é difícil. Daniel ameaçado de morte, ou seja, vai ser baixado um decreto, quem não orar vai cair dentro da casa. Quem orar vai para a cova dos leões. 30 dias tinha que ficar sem orar. Pois eles sabiam que Daniel não ia parar de orar. Não adianta, eu estou falando para quem não assiste a live toda, tá? Não assistir a live toda, ir lá pro Zap, pedir oração. Oração, pastor, ora por mim. Hã? Hein? Não é verdade, ovelha? Pois é. É necessário você ouvir. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E ouvindo, você tem como receber algo dos céus. Nós somos capazes de ouvir besteira no meio de rodas de pessoas que se dizem ser amigos e às vezes não são. Mas não temos um tempo de gratidão em oração para com o Senhor. Quer vencer na vida, ovelha? Vai um segredo. Gratidão sempre ao Senhor. Gratidão. Coração grato. E o decreto é elaborado. Os supervisores, os prefeitos, os sátrapas, os governadores, os conselheiros concordaram em ir até o rei Dário e falar, olha, durante 30 dias, nos próximos 30 dias, que ninguém possa orar mais. E que aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, o rei decide. Assina o decreto. E era irrevogável o decreto naquela época, tá? Assina o decreto e chancela com seu anel, selando o decreto, dando publicidade e veracidade. E o decreto é baixado, e ninguém ora. Todos se curvam àquele decreto. E o apóstolo Paulo falou no livro de Atos que importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso não significa que nós vamos nos rebelar às leis da terra, nada disso. Mas uma lei da terra que se sobreponha à palavra de Deus não é lei. É um abuso. E Daniel, estou falando de Daniel, e Daniel viu isso. Porque aquele abuso do rei Dário, sendo influenciado negativamente pelas autoridades abaixo dele no reino, sem conhecer a história de Daniel, ele assina. E agora é uma questão de tempo. Para quê? Para aquele homem perder a vida por causa da fé dele. E a gente, quando fala isso, tem gente que não tem dimensão do que acontece no mundo aí fora, né? Tem gente que perde a vida por causa da fé. Daniel colocou a própria vida dele em risco porque ele não parou de orar. E ele orava 3 vezes por dia. E hoje tem gente querendo vitória, mas não quer orar. Então, quando o seu pastor fala assim, vamos orar na madrugada, vamos orar às 7 da manhã em ponto, vamos orar a partir das 20 horas aqui no YouTube, no Face, esteja junto e ora. Porque Deus honra essas pessoas. Eu estou te passando um grande segredo. Você faz se você quiser. É simples assim. Agora, quando você vê alguém prosperando, ovelha, pode ter certeza no teu coração. Essa pessoa tem alguma coisa com Deus. Tem alguma intimidade. Pessoa prosperando com paz no coração. Ovelha, você pode ter certeza que essa pessoa tem mistério com Deus. Tem comunhão com Deus. Não significa que pessoas que não prosperam, no ponto de vista de alguém, não tenham, não é nada disso.
Mas isso é um dos segredos, dos segredos. E Daniel era um homem à frente. Por quê? Porque além dessa oração, ele não se contaminava com que todos se contaminavam. Ele rejeitava banquetes que todos aceitavam. Daniel rejeitava oportunidades, entre aspas, que outros estavam sempre aceitando. Ele rejeitava. Ele rejeitava. Rita, Deus abençoe, minha filha. Está na hora de você começar a rejeitar propostas indecentes. Propostas do inimigo que só vão te contaminar, te afastar do processo, te afastar do eterno e afastar você da bênção. É claro que quando uma pessoa está em desespero, pastor, ora por mim. É claro que o pastor vai orar. Mas quando eu me refiro, ovelha, é para as pessoas terem compromissos de orar, pelo menos nesses 3 horários. Pois se eu tenho tempo, por que você não terá? É no seu dia de trabalho, no seu horário de ofício? Então, depois que você sair, assista a live. É para o seu próprio bem. Você não é obrigado, mas é uma decisão da tua vontade. E saiba que essa decisão, se você assim tomar, só vai lhe trazer benefícios para você e sua família. Seu pastor te ama, tá? Daniel foi encurralado por causa da fé dele. E depois do decreto, ele continuou orando. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Olha, eu vou dizer um negócio para você. Daniel é um homem de muita fé, um gigante na fé. Ele não muda a prática e não muda a rotina espiritual. Daniel é homem de rotina espiritual. E a Bíblia é bem clara, Daniel capítulo 6, versículo 10. Davam ali, no andar de cima, onde Daniel fazia as orações costumeiras, de costume, ele passou a fazer de igual forma como fazia antes. Ele não mudou nada por causa daquele decreto. Pastor, mas como é que descobriram um homem orando dentro de casa? Os estudos dizem que a janela onde Daniel orava voltava-se para Jerusalém, o lugar da terra natal dele. Babilônia é o lugar que ele estava, aqui já honrado pelo rei Dário também, mas ele estava exilado, ele não podia voltar para a cidade dele. Mas Deus tinha um propósito com ele lá. Então, voltado para a cidade santa, ele orava 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite. É igual a gente faz aqui, ovelha. 7 da manhã, em ponto, 14 horas, e à noite, a partir das 20. 3 vezes por dia. E Daniel foi um homem muito rico, muito próspero, muito importante, num reino estrangeiro, num lugar distante. Tá entendendo o segredo? Tá pegando sim ou não? Já estou terminando a introdução. Estou brincando, já vou acabar. Ovelha, a melhor decisão da tua vida foi ter entrado aqui nesse canal. A melhor decisão da tua vida foi ficar aqui até o final da live. Porque na oração, no amém final, é que a vitória é chancelada e é decretada. Se você não sabia, fique sabendo. Porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Daniel está orando, está voltado para Jerusalém. E lá de baixo as pessoas conseguem olhar a ele, ver ele. E eram tudo que precisavam para poder acusá-lo. Se fosse nos tempos de hoje, muitos iriam filmar, tirar foto, mandar no grupo do Zap, né? Naquele tempo não tinha isso. Mas tinha muita língua fofoqueira, querendo o lugar dele. Muita boca, muitos olhos invejosos, querendo o lugar dele. E tudo isso foi armado para que essas pessoas que armou o complô, a cilada, pudessem tomar o lugar dele. Mas, por incrível que pareça, o final dessa história, talvez você nunca tenha ouvido da forma como Deus vai falar aqui. Daniel, ele está orando, e agora, esses homens invejosos vão contar a Dário, vão dizer ao rei Dário que Daniel estava desobedecendo um decreto real, uma ordem da majestade, do rei mais poderoso daquele império.
E a Bíblia diz que os inimigos de Daniel investigaram, aleluia, a vida dele até encontrar esse erro. Tem gente que analisa você minuciosamente, sem você perceber, para tentar de uma forma ou de outra tentar te atacar, te prejudicar, te envenenar em um lugar. Mas se você está nessa fé, Jesus Cristo, nesse caminho, que é o único que é verdade e a vida, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, não tem olho gordo, inveja, maldição, armadilha, cilada, que vá surtir efeito para você. Pelo contrário, esses que estão armando o laço, vão cair no próprio laço, na própria armadilha que estão armando. Ovelha, deixa o seu like nesse vídeo, clica aqui nesse botão, manda para 15 grupos, abençoe vidas, você vai salvar uma vida. Eu vou fazer um apelo na live daqui a pouco, você vai ver quanta gente entregando a vida para Jesus, voltando para Jesus. Porque você compartilhou. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Ó rei, tu não publicaste um decreto que nesses 30 dias o Senhor ordenou que todo aquele que fizer algo, pedido, a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? E o rei vai responder, sim, o decreto já está em vigor, já está valendo, já é lei. Naquela época decreto era lei, hoje não, é diferente, mas tem o poder. E naquela ocasião, Daniel está orando. Mas Daniel não está orando para afrontar ele. Daniel está orando porque ele está na rotina espiritual dele. E foi a rotina espiritual que salvou a vida dele e abençoou a vida dele, fez ele crescer mais ainda. E vou lhe provar. Escreva aqui. Daniel estava na rotina espiritual. Escreve. 3 vezes por dia. Manhã, 7. Tarde, 14. E à noite, a partir das 20. Daniel estava na rotina espiritual. Escuta o que eu vou te falar. Já viu judeu passando prova? É muito difícil, não é? Judeu hoje ora. Todo judeu oram 3 vezes por dia. Judeu praticante da fé. Você sabia disso? Deus vai te dar sabedoria para você resolver essa situação. Vai te dar condicionamento. Vai te dar direção, instrução, para você lidar com tudo isso. Ele deu para Daniel. Ele vai dar para mim e para você. Ele já está dando. Olha aí, Celeste. Essa rotina espiritual é que faz a diferença. E a Bíblia diz que o rei vai dizer: o decreto já está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. O rei falou isso. E era tudo que o inimigo queria ouvir da boca do rei, que não pode ser revogada. O rei gostava de Daniel. O rei gostava de Daniel. E quando ele fala isso, o inimigo... Ovelha, olha como é que o inimigo é ardiloso. Eles provocaram o rei até o rei dizer: o decreto não pode ser revogado. Você vai entender por quê. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos. Está julgando Daniel contra o rei. Olha aí. Sabe o que Deus fala para mim aqui agora? Alguém que tentou julgar você contra uma pessoa vai se frustrar, pois não vai conseguir ver você contra a pessoa que você ama, que você gosta. E se alguém que tentou julgar você contra o outro, irão se frustrar um por um, porque você não vai cair no jogo dele, na armadilha, na cilada dessa pessoa. Ei, Jesus do céu, que coisa forte. Então, disseram ao rei Daniel, um dos exilados lá de Judá: não te dá ouvidos, ó rei, nem o decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. O inimigo declara. O problema de Daniel é orar 3 vezes por dia. E tem gente que se incomoda com a tua fé, né? Se eu fosse me incomodar com pessoas que se incomodam com a minha fé, eu não estaria aqui, não chegaria onde cheguei.
e você não estaria ouvindo essa palavra de Deus. Entendeu? Eu vou traduzir para você. Se você der ouvido aos outros e critica a tua fé, você vai ficar igual essa pessoa ou pior do que ela. Porque tem pessoas que não chegam para abençoar, chegam para envenenar. Elas são tóxicas, têm venenos, como cobras, são letais. Então você tem que se precaver, fazendo um filtro. Com quem você se relaciona, com quem você tem amizade e com quem você vai se unir. Deus está aqui, Ele está falando. Eu posso ver uns 7 glória a Deus aqui? Eu posso ver uns 7 glória a Deus aqui? Aleluia. Já estou encerrando. Daniel, ele continua orando 3 vezes por dia? Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado. E aqui, ovelha, tem um segredo muito grande para a nossa vida. Quando o rei ouviu isso, ele ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Porque o rei Dário, corrigindo, o rei Dário queria salvar Daniel do decreto se Daniel estava, entre aspas, afrontando ele. Porque o rei gostava de Daniel. Porque o rei sabia que Daniel era uma pessoa boa. Porque o rei via em Daniel alguém diferente. Alguém que reverberava a presença do Deus vivo. E isso faz a diferença, ovelha, a sua fé. Seja em qualquer lugar que você estiver, se você estiver nos caminhos do Senhor, fiel a Deus, obediente, fugindo do pecado, você vai refletir a glória dele. Você vai iluminar o ambiente. E isso vai ser bom por um lado, vai ser ótimo, e pelo outro lado, vai atrair pessoas invejosas, que não vão se agradar de você por causa da posição que você está e que você vai chegar, porque a promessa é aumentar, é crescer, é evoluir, amadurecendo, prosperando. Você está pegando? Eu posso ver os 7 glória a Deus aqui? Eu se tivesse aí do outro lado, eu falo, meu Deus, eu estou recebendo tudo. A fé vem pelo ouvir a palavra. Você está ouvindo? Então escreve, estou ouvindo, pastor. O rei gostava de Daniel, mas os inimigos trabalharam de uma forma tão precisa que fizeram o rei declarar: o decreto é irrevogável. E o rei, parece que ele é forçado, que ele é obrigado a fazer algo que ele não queria. Dário queria salvá-lo. E até o pôr do sol, a Bíblia diz que ele fez o possível. Ele fez o possível para tentar salvar Daniel. Ou seja, estudos vão dizer que o rei poderia ter tido um particular com Daniel e falou para ele assim: Daniel, volta atrás. Para de orar. Deixa a poeira baixar. Quebra essa rotina espiritual para o seu próprio bem. Senão assim você não vai prosperar tanto, não vai crescer tanto. Daniel não quis, Daniel não aceitou. Ele sabia da boa intenção de Dário? Sabia. Mas ele não aceitou. Por quê? Porque ele não podia quebrar a rotina espiritual para poder agradar homens, nem mulheres, nem para poder solucionar algo que parecia ser problema, que na verdade não era problema, era exaltar ele. Dário fez de tudo até o pôr do sol, mas viu que não adiantava, que Daniel não ia quebrar a rotina espiritual, então não teve opção, ele ficou de mãos atadas. Mas os homens que armaram, preste atenção, disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Os homens estão ali tentando influenciar negativamente uma pessoa poderosa, prejudicar Daniel por causa da fé dele. Ei, se tua situação é essa, ovelha, no final de tudo tu vai ver que Deus vai usar essa situação toda para te honrar. Ei, se inscreva aqui no canal, você que não se inscreveu.
Clica nesse botão vermelho inscrever, se inscreva. Clica no sininho, ative todas as notificações. Tinha uma unção sobre Daniel. E se você está debaixo dessa unção profética, do pastor que Deus colocou na tua vida, pois a unção que se respeita é a unção que se atrai, você vai receber bênçãos e vitórias, vai prosperar. Quem está no Face, clica aqui nos 3 pontinhos e siga a página. Clica novamente e ative todas as notificações da live, do vídeo. Dário não podia fazer mais nada. Então ele vai dar uma ordem para que trouxessem Daniel e o julgassem na cova dos leões. Daniel pôs em risco a própria vida para não quebrar uma rotina espiritual. Ovelha, por mais que eu estude a Bíblia, histórias paralelas à Bíblia, ore, medite, busque a Deus, é Deus que está me usando aqui. A glória é dele, somente dele. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas sendo seduzidas. A palavra é essa, seduzida, por ofertas que vão te afastar dessa rotina espiritual. Tem pessoas já se inclinando a saírem dessa rotina espiritual, dessas campanhas. Se você quiser falar que é você, eu sei que você está aqui. Você pode falar, pastor, eu estava inclinada mesmo a quebrar a rotina espiritual, a sair, já até saí, mas vou voltar. Eu sei que você está aqui. Tem pessoas que vão ser alcançadas depois, mas eu sei que você está aqui. Não saia, pois Deus colocou esse canal, essas lives, essas campanhas, para abençoar a sua vida e também a sua família. Daniel pôs em risco a própria vida para não quebrar uma rotina espiritual de orar 3 vezes por dia. E eu só vou quebrar a rotina, ovelha, se eu não tiver saúde. Se Deus mandar eu parar. Um dos 2 motivos. Isso tem feito a diferença. Isso tem nos abençoado. E isso vai abençoar Daniel, por mais que pareça que seja o fim. Porque quando ele é condenado à cova do leão, à cova dos leões, pessoas vão rir dele e falam, agora ele morre, agora é o fim dele. Olha quanta gente falando, é verdade, pastor. Glória a Deus. Daniel, ele apostou a própria vida, mas não quebrou a rotina espiritual. E foi a própria rotina espiritual dele, as orações que ele fazia, que salvaram ele da boca dos leões. Daniel é julgado na cova dos leões. E olhe o que Dário, escute o que Dário fala para ele. Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, olha o que Dário fala. Que o seu Deus, que você serve continuamente, o livre. Dário, eu não creio que Dário falou isso de forma debochada, não. Eu creio que Dário disse para ele em outras palavras, use a fé que você tem, porque nenhum mal vai te acontecer nesse momento mais difícil da tua vida. Ei! Pega isso! Usa a fé que você tem, exerça a fé que você tem, porque essa tua fé vai te livrar dessa cova, onde muitos querem te devorar, querem te engolir, querem acabar com a tua história. Você não será destruído por essas pessoas que têm tentado lhe prejudicar. Vou repetir, se você crer da glória. Você não será destruída, não será prejudicada por essas pessoas que estão tentando te intimidar. Dário, quando se expressa no último momento com Daniel, pois ele pensava assim, ele falou que o seu Deus, Daniel, estou até me arrepiando aqui, que o seu Deus que você serve, continuamente, ele ainda diz claramente, continuamente, te livre dessa cova e da boca desses leões. E eu te digo, ovelha, leões famintos. Ei, Jesus, abençoe todas as ovelhas que estão compartilhando. Você que não compartilhou ainda, ovelha,
Clica nesse botão aqui, ó, compartilhar, e compartilha com 15 grupos, faz isso. Vou apresentar também você na oração da madrugada, como forma de gratidão. Daniel caiu na cova, mas continuava orando. Eita Jesus! Caiu na cova, mas continuava orando. Olha aí! Naquela ocasião, entenda a cena. Daniel é jogado, é lançado. Ele é jogado, velho. Sabe o que é isso? Jogaram ele. Parece que alguém aqui foi julgada num lugar, né? Para você se acabar lá, né? Ei, Jesus, isso está mudando. O Espírito Santo de Deus está me usando para falar contigo. E eles vão tapar a cova com uma pedra. E o rei selou com seu anel selo. Jogam na cova, colocam a pedra, o rei sela com o anel chamado selo. E aqueles que armaram contra Daniel estão pensando, agora ele perdeu. Agora é o fim dele. Agora eu pego a cadeira dele. Agora eu pego a cadeira dela. Agora eu pego a posição dele. Agora eu pego a posição dela. Agora é o fim. Não. Não era o fim de Daniel. Agora era tempo do milagre acontecer. Porque sair da cova ileso, só o milagre. Era algo impossível. Porque os leões estavam famintos. Nenhum dos leões que lá estavam tocaram em Daniel. E o que mais me chama a atenção aqui, ovelha, é o que acontece com Dário depois que ele joga Daniel dentro da cova e sela com seu anel selo. Dário vai perder o sono. Vai ficar sem dormir. Porque de uma forma indireta, talvez, ele foi responsável por aquilo. Dário, depois que passa a noite em claro, na alvorada, vai chegar na cova e vai chamar por Daniel. Aquele homem perdeu uma noite de sono, porque de uma forma estava prejudicando a vida de um homem de Deus. Essas pessoas que têm tentado prejudicar você de alguma forma, poderão sim perder noites de sono, até repararem o erro, o dano, o mal causado a você ou a sua família. E eu vou fazer 3 orações agora e continuo essa mensagem amanhã de manhã às 7 horas em ponto. Você que foi julgada, lançada em uma cova, em um mar de problemas, em um lugar perigoso. Você que vive um medo eminente, tem receio de acontecer algo ruim. Entra nessa campanha, pois Deus vai restituir a você, da mesma forma como restituiu Daniel. A primeira oração que eu vou fazer é por você, que sabe que precisa voltar para os caminhos do Senhor. Se você quiser voltar para os caminhos do Senhor ou se entregar a Ele, escreva aqui nos comentários, pastor, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Antes de eu falar, já tem gente falando aqui, eu quero voltar, eu quero me entregar. Solene Lourdes, Deus abençoe, minha filha. Eu quero me entregar a Jesus. Sanzara, César, Deus abençoe. Depois eu vou pedir para você pegar uma água e deixar aí do seu lado, que eu vou consagrar a sua água. E após eu consagrar a sua água, você vai beber junto comigo. Amém? É uma forma de exercer a fé também. E a última oração é a oração de fogo pela restituição, para que você tenha direito de receber de volta o que tomaram de você, o que roubaram de você, aquilo que saiu da tua vida
vai voltar, pois haverá restituição. Tomaram de Daniel a cadeira, pois ele foi lançado na cova. Quando ele é lançado, ele é destituído da função. Cortaram o salário dele. Julgaram ele na cova dos leões. Mas depois romperam o laço entre ele e a família, pois ele estava sendo condenado à morte. Separaram dos amigos, das amigas. E tudo isso é restituído a Daniel no final dessa história. Saiba como. Amanhã, às 7 horas em ponto. Deus vai restituir também a você o que o inimigo tirou. Deus vai restituir. Primeiro passo, quem está longe, volta para os caminhos do Senhor. Quem se afastou, volta. Quem nunca se entregou, se entregue. Ora com o seu pastor agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, graças te dou por esse momento. Exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Eu te apresento essa ovelha que está voltando, que está se entregando, está arrependida dos seus pecados e dos seus erros. Eu te peço, Pai, escreva o nome de cada um, de cada uma, no teu livro sagrado da vida, pois conforme a Bíblia Sagrada ensina, em público declaramos, de livre e espontânea vontade, o Senhor Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador de nossas vidas. Obrigado, porque eu sei que tem festa no céu, e eu sei que essa vida que voltou e que se entregou está sendo tocada, no nome de Jesus. Pai, eu te apresento a nossa água, e nesse momento, essa água passa a ser uma água consagrada. Em o nome de Jesus, que essa água, meu Pai, que foi separada pela minha ovelha, possa ser tocada por Ti. Divino Espírito Santo de Deus, acalma esse coração, que essa água venha a ser a cura, a libertação, o milagre, meu Pai. Onde essa água tocar, entrar, eu tenho certeza absoluta que milagres vão acontecer, pois a nossa fé nos dá esse direito de crer e direito de exercer, e exercemos sim. Ao beber essa água, milagres vão acontecer. Assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. E graças a Deus. Beba da água, ovelha, com fé. Escreva aqui nos comentários. Graças a Deus. Eu vou colocar os nomes que eu falei, dos votos que eu orei na madrugada. E após essa oração, eu vou entregar a última revelação e vou encerrar a live. Ora com o seu pastor agora. Bendito seja o seu nome, Senhor. Exaltado seja o Senhor, na terra, no céu e em todo o universo. Glorifica ao Senhor, meu Pai, por cada vida que está entrando aqui dentro desse azeite consagrado. Pois da mesma forma que o mal manifesta as suas obras nas esquinas, nos cemitérios, em praias ou em lugares secretos, nós manifestamos a nossa fé em Jesus Cristo, no único, eterno Deus de Israel. E aqui, meu Pai, nós estamos materializando a nossa fé através de um voto, onde as vidas que aqui estão, meu Deus, em nome de Jesus, creem e sabem do poder quando uma semente é plantada. E todas essas vidas que estão entrando aqui, meu Pai, foram sementes que foram plantadas. E eu profetizo que essas sementes trarão para você restituição na vida amorosa. Seu casamento será um casamento mais feliz, será um casamento abençoado. Sua vida amorosa será uma vida alegre, contente, cheia de felicidade, regada com as bênçãos e benesses do Senhor. Eu profetizo sim que esses bloqueios que estão no teu coração, fazendo você ser uma pessoa amarga, ferida e às vezes até mal-humorada, eu profetizo que esses bloqueios estão saindo de vez em nome de Jesus. E vitória está chegando na sua vida amorosa, no seu casamento, no seu lar e em toda a sua família. No nome de Jesus, meu Pai, eu profetizo que haverá também restituição. Ei, Jesus, haverá restituição
na vida financeira. Haverá restituição na saúde. Haverá restituição na fé. Em nome de Jesus, cada voto, cada um que aqui está, cada pessoa que aqui está sendo representada pelo voto de uma ovelha, seja tocada, seja abençoada, seja abençoado. Haverá restituição nas 4 áreas: vida amorosa, vida financeira, vida espiritual e no seu corpo, na sua saúde, no seu psicológico. Eu te abençoo, orando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. E graças a Deus. Jesus. Deus está falando comigo aqui que Ele está dando livramento. Livramento para você e para alguém da sua família. Deus está dando livramento. Após a oração da água, ovelha, em uma das últimas lives, eu acho que é o testemunho da irmã Sandra. Ela falou que após beber a água, Deus curou ela. Não foi isso, Alessandra? Deus curou ela após a oração da água. Por isso que eu falo, é muito importante você assistir a live até o final. Pois eu tenho certeza que você assumindo, fazendo esse compromisso com Deus, nessa rotina espiritual, você só tem a ganhar com os céus. Às vezes os céus se fecham diante de alguém, diante da vida de alguém, é porque essa pessoa não quer nada com Deus, não quer compromisso, diz só da boca para fora, eu creio, eu acredito, mas não faz nada que comprova o que ela sustenta oralmente. É tempo de exercer, materializar a nossa fé. E uma das formas de você materializar a sua fé, de nós materializarmos a nossa fé, é nós entrar na campanha fazendo um voto. Quando eu falo para você acerca do voto, e quando você faz o voto, eu pego o seu nome completo e coloco aqui, ó, dentro desse azeite consagrado. E eu tenho fé, ovelha, muita fé, e eu sei que o nome, quando entra nesse azeite, milagres, bênçãos, vitórias grandes acontecem. O apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 3, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. O apóstolo Paulo está se referindo a um ato de fé exercido através de um voto, de uma oferta. E ele diz, deram tudo o que podiam. Preste atenção no que eu vou te falar. Escuta o que eu vou te falar. É pela fé, se você crê, se for com alegria no seu coração, pela fé, se você crê, se for com alegria no seu coração, faça um voto. O valor da oferta sugerida é um valor simbólico de R$50. Ou seja, se você quiser participar da campanha fazendo um voto, o que você vai fazer? Você vai pegar o CNPJ da nossa igreja, que está aqui embaixo, tá? É CNPJ, é o PIX CNPJ. Faz a oferta sugerida no valor de R$50, que o seu nome já vai entrar nessa campanha. Se você quiser enviar o comprovante para mim, é só você mandar no zap que está fixado aqui em cima e aqui embaixo também. Se não enviar o comprovante, não se preocupa. O seu nome vai primeiro para a oração da madrugada, nessa madrugada. Eu estou com o propósito de orar nessa madrugada, especificamente pelo voto da vida financeira, para você ter restituição na vida financeira. Tá? O voto são para as 4 áreas, vida amorosa, vida financeira, vida espiritual e saúde. Mas essa madrugada eu vou fazer uma oração específica por voto para restituição da vida financeira. Você que perdeu alguma coisa injustamente, alguém roubou, saiu, você teve que vender para poder se manter, sustentar, não importa. Deus vai restituir. Essa é minha fé, é o que eu creio. Então preste atenção, você que enviar o voto, nessa madrugada eu vou estar com o propósito de orar pela restituição na sua vida financeira. Tá? Teve pessoas que teve prejuízo com carro, com casa, teve prejuízos financeiros no trabalho, perderam o emprego. Ovelha, Deus vai mudar isso. Exerça a fé de alguma forma, e essa é uma boa forma de você exercer a sua fé. Tem o Pix CNPJ, que é da nossa Igreja Luz para as Nações Brasil, e também o Pix Celular, que também é da nossa Igreja Luz para as Nações Brasil. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. 2 tipos de gente aqui, que dava tudo quanto podiam, pessoas racionais e espirituais, e pessoas que davam além do que podiam, porque essas pessoas já estavam num nível mais elevado de intimidade com Deus. E elas sabiam muito bem desse poder de plantar uma semente, e sabia que a semente iriam fazê-la prosperar cada vez mais. Então entenda no seu coração, se você está passando por uma situação difícil, você pode, faça. Deus vai te abençoar. Se você não está passando por uma situação difícil e pode fazer uma oferta maior, o apóstolo Paulo falou, deram além do que podiam. Então faça.
é você com Deus nesse momento. E saiba que sementes que são plantadas crescem, aparecem, geram frutos, e é você que colhe dos frutos da semente que você plantou. É você que vai colher. E quando chegar na tua mão, aí você vai poder abençoar pessoas que você também ama. Amém? Ovelha, eu tenho certeza que alguém aqui, quando fizer um voto, o voto da restituição, Deus vai abençoar a sua vida poderosamente, você vai contar testemunho, e eu vou contar aqui na live. Quem mandar testemunho, avisa se eu posso contar ou não, tá? E fala o seu nome completo quando você gravar o áudio de testemunho, de 1 minutinho apenas. Seu pastor te ama, tá? Aos dizimistas do nosso ministério, eu coloco os nomes ali, ó, na Arca da Aliança. E estou orando continuamente nas madrugadas também pelos dizimistas do nosso ministério. Um beijo no teu coração, um forte abraço. Amanhã às 7 horas em ponto, eu estou aqui de volta para entregar mais mistérios, revelações e profecias também da história da vida de Daniel, que tem muito a ver com a nossa vida, porque nós somos gigantes na fé. E uma das qualidades de gigante na fé é rotina espiritual com Deus. 7 da manhã em